Algumas pessoas passam a vida construindo os sonhos dos outros. Outras dedicam ao sonho que ninguém imagina. Mas e quando essas duas pessoas são a mesma? É como a árvore, que todos conhecem, mas poucos sabem a profundidade das suas raízes. E hoje nós vamos conhecer a raiz de uma pessoa da nossa cidade que é compositor, diretor, que do nada resolveu se tornar artista. Roda a vinheta. Olá pessoal, estamos aqui hoje para o segundo episódio da nossa segunda temporada do Café com JG. Hoje, um prazer imenso estar recebendo, como eu falei na abertura, uma pessoa que nunca falou, está falando aqui com a gente hoje. Prazer, Danilo, de te receber aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. E assim, é muito bom você estar falando pela primeira vez. Tá tranquilo? Tô tranquilo, vou dar o meu melhor para vocês. Danilo, muita gente se conhece como diretor. Sim. Você ficou bastante agora conhecido, alavancou o nome Danilo por conta de suas músicas. Mas o pessoal te conhece mesmo por conta da escola, da sua parte como diretor da Maria Batista. Você já foi professor antes, né? Sim. E quem é você, para quem nunca ouviu falar de você? Quem é Danilo? Então, eu não sou natural de Ubaí, né? Eu nasci em Brasília de Minas e, por incrível que pareça, já tem quase 10 anos que eu estou aqui. O tempo passou bastante rápido. Eu sempre fui um cara assim, muito estudioso, muito comprometido e o meu negócio mesmo é trabalhar e ficar em casa. Então, eu acho que é por isso que mesmo muitas pessoas aqui de Ubaí não me conhecem muito. E minha vida ela é uma vida muito simples, muito tranquilo, gosto muito de trabalhar e é isso. Mas se você me perguntasse assim, para eu tentar me definir, eu diria que é um cara bastante esforçado, que é uma pessoa que busca sempre dar o melhor de si para os outros e que tenta sempre estar melhorando e evoluindo. Muita gente conhece o Danilo diretor. Hoje em dia, o professor pouca gente conheceu foi pouco tempo também, né? Sim. Muita gente conhece o diretor. Como que surgiu essa parte, essa iniciação sua na educação? De um modo geral, eu desde criança estava muito envolvido com a educação. A minha família é de educadores e aí não tem muito onde você ir, né? A gente acaba carregando isso aí. E você acredita, João, que a minha vontade inicial não era ser professor? Eu queria ser médico. Médico? Médico. Mas as condições, né, é muito complicado. E a gente acaba indo, porque é mais fácil. Mas eu sempre gostei muito de inglês. Eu praticamente aprendi inglês sozinho. Quando eu fui para a escola, que eu fui ter contato com o inglês a primeira vez, eu já sabia bastante coisa, então aí foi fácil. Eu só desenvolvi essas habilidades. Mas assim, é uma coisa que eu super gosto. As coisas na minha vida acontecem muito assim, de maneira do nada, e aí eu fico empolgado, vou estudando e acabo virando autodidata nos assuntos. Você falou que tinha vontade de ser médico. A inteligência, a capacidade, a gente sabe que você tem. Você é muito inteligente, todo concurso que você faz, você passa. Sempre foi, quando era professor, um dos melhores professores. Muita gente se intitula como o diretor que consertou a escola. Você acha que hoje só a inteligência não é suficiente para cursar medicina? Ou precisa de mais alguma coisa? Não só a inteligência, né? Eu acho que a pessoa, quando ela se dedica a algo como a medicina, que é salvar vidas, eu acho que além da inteligência, a pessoa ela tem que ter um chamado, né? Você está ali com uma vida nas mãos. Talvez ainda algum dia eu tenha esse sonho, eu continue esse sonho, né? Quando os meus meninos estiverem maiores, por hora, na área da educação mesmo. Em algum momento da sua vida, porque você, hoje, querendo ou não, a gente vitua artista também. Que você faz muita coisa, que é desenvolvido para a arte. Você como educador, que lá atrás sonhou em ser médico, você se imaginava ser artista, compositor alguma hora? Nunca imaginei. Eu nunca tive ligação nenhuma com música, nunca estudei música e foi algo que surgiu de repente. Então assim, eu não tenho nem muita explicação em relação a isso. Como eu te disse, né? As coisas elas surgem do nada e aí eu vou me aprofundando, vou estudando e aquilo acaba se tornando alguma coisa bem legal. E a gente vê que você
além de compor as músicas, você dá vida às músicas, você edita clipes, cria imagens, divulga, tem Sim. todo um conteúdo que só você faz. E como que é conciliar? Porque a vida de diretor também não é fácil, você trabalha em tempo integral. Sim, muito. O diretor é igual um prefeito, é igual um secretário, ele trabalha em tempo integral. E à noite, tá aqui dormindo, ele deu um problema na escola, liga pra Danilo. É desse jeito. Como que você concilia essa agenda de fazer tudo isso e ainda a agenda sua como educador? Eu acho que essa é a maior curiosidade de todo mundo. Onde é que eu arrumo tempo para fazer esse monte de coisa? Mas é engraçado, isso é muito natural. Por exemplo, a inspiração para fazer uma música, ela pode vir a qualquer momento. Eu posso estar caminhando na rua, eu posso estar aqui em casa lavando as vasilhas ou fazendo alguma coisa. E aí vem uma palavra e uma palavra depois vira uma música. Eu tenho um pouco de dificuldade para dormir. Eu não consigo dormir muito cedo. E ainda mais se eu estiver envolvido em um projeto, enquanto eu não termino ele, eu não consigo. E aí eu acabo fazendo muita coisa, eu sou muito rápido. Tem música que eu levo 2 minutos para fazer, 3 minutos, então assim, depende da maneira, né, que eu faço. Mas não é algo assim que demora muito tempo, não. E a educação, ela te direcionou alguma coisa para a música? Tem alguma coisa que você leva da educação para a música que você compõe? Para algum trabalho que você já tenha feito? Eu acho que tudo inspira a gente, né? As minhas músicas, elas falam muito da minha vivência. Quem já teve oportunidade de ouvir, aquilo ali na verdade não é só uma música, aquilo ali é um relato, né? É muita coisa que eu vivo, muita coisa que eu já passei, muitas coisas que eu quero passar também. Então assim, e a educação de certa forma ela é a instrução básica. Eu só consigo fazer tudo que eu faço porque eu lá atrás tive uma boa educação. Eu fui instruído, eu aprendi idiomas, então assim, ela vai estar sempre presente. Então lá atrás, mesmo antes de sonhar em ser médico, então você já gostava de música, escutava, né? Para ter um pouquinho de referência pelo menos. Tem alguma coisa, alguma pessoa de lá de trás que você traz hoje para quando você está compondo alguma música? Referência antiga assim não. Como eu te disse, eu não tenho referência musical na família, eu não tenho ninguém que lida com isso, que mexe com isso. Foi mesmo que surgiu à vontade. Na verdade, isso começou porque eu comecei com poemas lá atrás. Teve uma época que eu escrevi, foi a mesma história, eu escrevi mais ou menos 100 poemas. Então assim, eu gosto muito de escrever. E eu, por ser uma pessoa muito tranquila, muito introspectiva, e não falar muito, eu acabo escrevendo muito. Eu acho que quando você não desenvolve uma área, você acaba desenvolvendo em outra. E aconteceu desse jeito, surgiu de uma vez. Aí eu fiz mais de 100 poemas. Aí tá, eu tenho eles aí, muitos deles guardados até hoje, alguns já se perderam. E essa brincadeira com a música, eu falo que é brincadeira, começou desse jeito. Eu peguei um poema e coloquei, né, no programa. Eu imaginei se isso aqui fosse uma música. Foi até um poema que eu fiz antes do meu filho nascer, meu primeiro filho. E aí ficou muito legal. Eu falei, nossa, isso aí ficou muito interessante. E eu quis levar isso para a educação. Eu fui lá no grupo dos professores, articulei com os professores e falei, ó pessoal, olha que bacana, os meninos podem compor uma música, a gente usa essa plataforma e transforma em música. Vamos fazer um festival, né? Eu dei essa sugestão. E eu acabei gostando demais e continuei com a brincadeira. Eu achei que ia durar, assim, ia ser uma coisa que ia passar, mas acabou durando mais do que eu imaginei e foi realmente muito bom. Então, esse momento assim que você deu o start Isso. para compor. Foi. Foi antes do seu primeiro filho? O poema eu fiz antes de Davi nascer. Então, assim, eu imaginei como é que seria essa vida de pai. E aí o poema ficou guardado. Davi hoje está com 5 anos? Davi já está com 7 anos. 7? Então já tem tempo. Tem bastante tempo, tem muito. Então, antes de Davi foi o poema. Os poemas foi. E a música foi quando exatamente? Você falou que aí foi o start para começar. Isso tem mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Eu peguei esse poema que eu fiz pra ele, né? E transformei em música. Aí que eu vi que dava certo. Então foi daí que surgiu a ideia, há 5 meses atrás, veio a Belinha assim no ouvido e falou, lança a música, lançou. Não foi bem assim lançar a música. Falou assim, isso é legal, tipo, isso funciona, né? Mas não foi bem, eu não planejei, nada disso foi planejado. E acabou acontecendo de uma maneira muito natural. Você tem aí na memória sua, qual a primeira música que você lançou? Que eu lancei, eu acho que foi... Eu não sei se... lembro, foi uma música internacional. Eu acabei fazendo um teste, né?
que eu gosto muito de inglês, eu sempre fui para esse lado. Era uma música que falava muito sobre um amor que ele, quando você perde ele, você fica meio que desnorteado. O nome eu não me recordo agora, mas foi essa primeira música. E como você se sentiu quando você lançou, quando alguém ouviu? Como foi que você se sentiu assim, alguém tá ouvindo o que eu tô sentindo? Porque foi uma coisa que você sentiu, né, que você colocou na música. Tudo acaba sendo alguma coisa, eu sempre carrego, né? Alguma coisa minha para dentro das músicas. E eu já fui logo muito ousado, né? Eu quis lançar em inglês no mercado internacional. Mas assim, essa primeira música ela não deu muito certo assim não. Não teve, né, essa repercussão muito grande e na verdade, João, eu acho que eu nunca quis isso também não, eu nunca esperei. Eu quis fazer tipo assim, vamos ver no que vai dar. E aí eu coloquei pra ver, minha mãe gosta muito de música internacional, sempre gostou. E aí eu coloquei lá e eu falei, vamos ver aqui se alguém vai ouvir. Aí... Alguém específico? Talvez? Não, queria saber mesmo até onde ela ia chegar. Mas você contando sobre a música que você escreveu foi sobre uma perca que você teve. Não necessariamente... Contando uma história natural. Sim, a gente sempre tem perdas durante a vida, né? Então você acaba levando. E assim, não foi sobre uma pessoa específica ou uma coisa específica, não. Era sobre realmente... muitas vezes a gente ama muito que a gente acaba se entregando demais. E quando esse amor ele não dá certo, vem a frustração e a perda. E aí essa música fala muito sobre isso. Hoje em dia, no mundo dos artistas, dos cantores, compositores, tem muito feat, né? Uhum. Que dois compõem, dois dão vida àquele trabalho. Você já teve alguma ajuda de alguém ou nunca procurou chamar? Passar para essa segunda parte, né? Não, assim como eu disse pra você, até hoje eu acho isso tudo muito uma grande brincadeira, né? Então assim, eu nunca imaginei fazer um feat com alguém ou... Engraçado que eu nunca imaginei nem sequer vender minhas músicas. Você acredita? O pessoal fala, mas eu nunca imaginei isso. Eu acho que eu sou meio ciumento com elas. Eu acho que eu não ia ficar legal vendo alguém cantando minhas músicas. Então você não vê isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro? Assim, se vier alguma coisa, tudo bem, né? Mas assim, que é uma coisa que eu fiz proposital, que eu espero que aconteça, honestamente eu acredito que não. E o processo seu criativo para essas músicas? Igual você falou, você demora a dormir, você está envolvido em alguma coisa, seu cérebro não desliga. Ele não desliga nunca. Não desliga. Como que funciona o processo criativo? Igual ele vem a música, e aí? Então, por exemplo, aí cada CD, cada álbum musical, ele funciona de um jeito. Aí se você me perguntar especificamente sobre um, ele não vai ser igual ao outro, a maneira que eu fiz. Por exemplo, o primeiro trabalho meu que acho que se destacou assim, foi o CD de Santa Rita. E aí teve uma história engraçada. Alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, o Padre Geraldo me pediu para escrever um livro sobre Santa Rita. E eu comecei a escrevê-lo, porém eu não consegui terminar. Aí eu me senti em dívida com ela. Aí falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Como o meu poema com o Davi deu certo, né, eu gostei da maneira que funcionou, eu pensei, eu poderia fazer uma música. Estava se aproximando a festa de Santa Rita, isso aí era final de março, início de abril. E aí eu falei assim, eu vou ver como é que vai dar. E também, outro pensamento que eu tive, eu logo não estarei mais aqui em Ubaí, né? Eu passei no concurso para inspetor e eu irei para Januária. Aí eu gostaria de deixar esse presente para a cidade. Foi a ideia principal. E esse processo foi muito intenso. Eu lembro que eu fiz ele todo em 1 dia e meio. Um CD inteiro em 1 dia e meio. A ideia inicial era fazer só 4 ou 5 músicas. E aí, como eu já sabia a história, eu já conhecia a história de Santa Rita, foi mais fácil para eu fazer. E desde o princípio, eu queria que as pessoas sentissem o seguinte: é como se Santa Rita estivesse comigo. É como se ela estivesse me contando sobre ela. É como se ela estivesse no quarto rezando e eu pudesse participar. Então, esse foi a ideia, né? O conceito. Eu sempre começo muito pelo conceito do que eu quero fazer. E aí, fui escrevendo, foi fluindo. E quando eu organizei todas as músicas, isso é uma coisa que eu faço muito e que eu demoro muito, é organizar a sequência, porque eu quero que quando as pessoas ouçam, que elas sintam. Todos os meus CDs eles são uma história. Se você pegar da primeira faixa até a última, eu sempre conto uma história. Mas as pessoas costumam ouvir tudo separado, aí eu fico louco. E tocou muito na festa de Santa Rita, né? É algo que também não imaginei que ia acontecer, juro pra você, porque eu fiz como um presente especial. Ele ficou pronto 1 mês antes, ou 2 quase,
da festa de Santa Rita. Igual eu falei, eu fiz ele em 1 dia e meio. Aí eu fiquei ouvindo ele bastante tempo antes de realmente, né, eu colocar ele no YouTube, e eu não imaginei que daria tão certo. Então, e quando você viu as pessoas cantando sua música na festa, como foi pra você? Porque pra gente, quando a gente faz um trabalho e vê outras pessoas gostando, é diferente, né? Foi muito legal, assim, foi uma mistura de sensação. No primeiro momento eu ouvi, mas eu não sentia que era minha, né, porque eu acho que é a primeira vez, então a gente fica meio assim, mas com o tempo eu fui me acostumando e foi muito intenso. Eu só fui conseguir sentir realmente o que eu tinha feito depois que passou, que eu fui ter a dimensão daquilo que eu tinha construído. O Padre Geraldo também, ele queria muito um videoclipe, um filme, e aí eu fui fazer esse videoclipe também, e é muito engraçado, porque com a inteligência artificial, você tem que gerar vídeos de 5 segundos. E o filme de Santa Rita que a gente passou, ele tinha quase meia hora, então foram mais de 500 vídeos de 5 segundos para eu poder fazer esse filme. E eu fiz ele também em 1 dia e meio. Foi. Aí o ChatGPT mandava mensagem assim: você já está aqui há tempo demais, está na hora de descansar. Eu falei: não, eu vou terminar, eu tenho esse propósito. E aí ficou muito bacana, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de ver, apreciaram, gostaram muito, e foi um trabalho muito bom também. Você fez então um filme para Santa Rita, um videoclipe para Santa Rita, um CD completo para Santa Rita. Para quem é de Ubaí, conhece a história de Ubaí, sabe que Santa Rita tem um ar diferente aqui na cidade. Uma questão de fé, uma questão de amor, de devoção muito grande de quem mora em Ubaí, e muitas vezes até de quem é de fora, vem para cá em maio só para se devocionar a Santa Rita, agradecer. Você fez muito para ela, você falou que tinha uma dívida com ela. Aconteceu algo em sua vida em Santa Rita te ajudou, fez sua amiga ali? Ou foi uma dívida mesmo só porque o Padre Geraldo tinha te pedido e você não conseguiu fazer o livro? Foi mais porque o Padre Geraldo havia me pedido para, né, fazer esse trabalho, e eu realmente não consegui. Mas eu aprendi a amar muito Santa Rita. Eu acho que por conviver aqui com todo mundo e tudo, igual eu te falei, que são 10 anos já, né? Eu me considero baiense, mais do que de Brasília, de Minas. E aí, assim, hoje ela está presente na minha vida, eu tenho ela como, sou devoto a ela. E aí quando o Padre Geraldo, né, falou que ele iria tocar alguma música minha na festa, eu falei assim: mas eu acho que esse CD ele não dá muito certo, porque ele conta uma história, né, assim, e a história dela é uma história triste, é uma história bem marcante. Aí que eu criei, né, as versões adaptadas para serem tocadas no ambiente que eu acreditei que seria mais adequado, estilo quermesse. Então aí eu peguei todas as músicas e fiz arranjos novos para poder ver o que vai dar. E aí também eu fiz uma edição especial para mim, que era o CD de remixes. Mas que eu fiquei com muito medo de lançar, nossa! Eu ficava pensando: será que o pessoal vai gostar? Será que eles vão achar que isso aí é algo que não dá certo? Tanto que ele não estava planejado lançar, e eu não iria lançar, era só mesmo para mim. E aí acabou, e eu falei: vamos ver também, não tenho medo, não, vou ver o que vai dar. Quando você cria a música, já vem com a melodia na cabeça, ou como que você coloca? Não, assim, eu nunca crio uma música a partir da melodia. Eu crio a partir da história que eu quero contar. E aí depois, no aplicativo, eu faço todo o gerenciamento. Então, a letra é minha, eu coloco a letra, eu coloco o estilo musical que eu quero, e eu coloco, inclusive, que sensação que a pessoa vai ouvir, ela tem que ter. É como se eu fosse um diretor musical, aí eu faço todo esse processo. E aí a inteligência, né, artificial, o programa, ele só dá a voz para mim, porque eu realmente não canto. Você fala muito sobre a inteligência artificial, igual você falou que quando criava os vídeos de 5 segundos, o ChatGPT te mandava descansar. Então você tem uma ligação muito grande hoje com a IA. Sim. Você vê ela assim como sua auxiliar mesmo. Você falou que nunca fez um feat com ninguém, nunca fez uma parceria. Então é com a IA. Como que você se aprimorou tanto a usar a inteligência artificial? Hoje é muito necessário, todo mundo precisa e todo mundo usa. Mas quem usa mal usado sai uma coisa feia, uma coisa brega. Como que você conseguiu se especializar tanto na área de inteligência artificial? As pessoas costumam ter muito medo da tecnologia. E eu acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia, ela tem que nos auxiliar. E é muito importante também, quando a gente usa inteligência artificial, nós termos essa noção de que ela não é perfeita, né? Que ela erra e que ela não sai, muitas vezes, da maneira que a gente quer que ela saia. Mas é muita tentativa, erro e tentativa. E aí, inclusive as fotos. As primeiras fotos que eu tenho, eu gosto muito de fazer foto com a IA. Eu pego as referências e faço, né, os ensaios.
E no início não ficava parecido. Mas com o tempo eu fui aprimorando. E a questão de eu saber inglês ajuda muito. Porque os direcionamentos e a maneira que eu converso com a IA é em inglês. Eu acho que é por isso que fica às vezes muito diferente do que uma pessoa que coloca um comando em português e gera uma imagem. Então isso aí facilita muito, mas eu acho que a tecnologia bem utilizada, ela está aí sempre para ajudar a gente. E você vê como, o quanto você é inteligente, né? Igual eu falei, você passa em todos os concursos que você faz, aprimorou a IA muito rápido e hoje você aprender sozinho é muito difícil. Ainda não tem um curso, uma faculdade, algo próprio voltado para isso. E você aí, deixa nessa conversa nossa, você falou que foi aprovado em um curso de supervisor? Inspetor. Em januário você está indo embora, como assim? Que história é essa? Outra coisa que aconteceu também. E foi muito rápido, porque ninguém sabia. Não foi. Esse concurso foi no ano passado. E aí eu não ia fazer esse concurso. Eu tinha ido a uma viagem e aí eu falei, tô muito cansado, eu não vou não. Aí a minha mãe, né, como sempre, conselho de mãe a gente tem que seguir, falou, vai lá meu filho, você já pagou a inscrição, vai ver o que vai dar. Pegaram o caderno, não tinha pegado. Né, porque a rotina não mexia com música ainda, mas a rotina é muito pesada. Aí eu falei, já combinei com o pessoal, então eu vou. E aí, é uma coisa muito legal que aconteceu. Eu cheguei lá em januário para fazer a prova e eu tive uma conversa muito franca com Deus. Aí foi mais ou menos assim, eu falei, olha Senhor, o Senhor sabe que eu não estudei, eu não tive tempo, eu não viria aqui fazer essa prova. Se for da sua vontade que eu seja um inspetor, e se for da sua vontade que eu seja um bom inspetor, que eu passe nessa prova. Se for para eu não ser bom, então que eu não passe. Porque eu não estudei e eu estou aqui pela sua vontade. E eu lembro que a última frase foi, faça de mim o seu instrumento, faça de mim a sua vontade. E aí fiz a prova, né, tranquilamente. Aí quando saiu o resultado, eu fui muito bem. E eu já havia tentado essa prova um ano antes e eu não tinha passado por uma questão. Então assim, hoje já era para eu ser efetivo lá. Essa é a minha segunda tentativa. E você vai decidir o mês que vai? Eu decidi que vou, assim, não é nada contra a cidade, eu adoro o Bahia, mas é porque eu estando lá, eu vou estar mais perto. Eu vou, assim, eu acredito até para ajudar aqui, eu vou estar mais perto da superintendência, eu vou estar mais perto das pessoas que ajudam a resolver e quem precisar de mim sabe que pode contar com um amigo, com uma pessoa lá. E como vai ser para você deixar para trás a escola, o serviço, muitos amigos que você construiu aqui, que você já mora há mais de 10 anos? Uhum. Como vai ser para você deixar isso tudo para trás? Ô João, não é fácil e eu vou te dizer que eu já estou me preparando. Eu já começo a me preparar com antecedência e assim, porque apesar que eu também já recomecei muitas vezes. Eu já morei em Januário, inclusive, eu morei lá 2 anos. Então talvez por isso que eu estou na esperança de talvez não sofrer muito, né? Eu já tive essa experiência. Mas a gente acaba sentindo muito, não tem como. Né? É uma família praticamente que eu tenho aqui. E você já tem data para ir? Olha, a previsão de começar a chamar é a partir de setembro, para eu iniciar em fevereiro do ano que vem. Mas até o momento não tem nada certo e eu pretendo ir ficando aí até dar certo. Então, mínimo até dezembro desse ano. Até dezembro desse ano tá certo. O diretor tá aqui. Isso. E hoje você é pai, né? Você é pai de 2 meninos. Sim. Inclusive eu nem conheço, né? Os dois. Não conheço. Hoje eles moram em Montes Claros e você mora aqui. Sim. Lá em Januário, você acha que fica mais perto, mais difícil ter contato com eles? Como que é essa vida, né, de pai longe das crianças? Que muita gente não sabe dessa parte, né? Danilo diretor, Danilo compositor, mas tem o Danilo pai. Tem Danilo E pai. hoje um pai que fica mais tempo longe do que perto. É difícil? Como que é? Assim, eu agradeço muito a Deus porque eu tive a oportunidade de acompanhar os meus filhos muito de perto. Então, assim, no período da pandemia, eu sei que a pandemia foi algo terrível pra gente, mas nesse ponto da minha paternidade foi muito positivo porque eu pude acompanhar os meus filhos desde pequeno. Então, assim, quando eu voltei à rotina mesmo, e até então eu não era diretor, né? Eu tinha uma vida um pouco mais tranquila, eu ficava com os meus filhos o tempo todo. Então, assim, eles são muito próximos, realmente não é fácil. E outra coisa que me inspirou a compor foi justamente porque eu me sentia sozinho. Porque eles não estavam aqui comigo, aí eu acabava, para não me sentir só, também compondo, né? Tentando fazer outras atividades, fazer outras coisas para eu preencher esse tempo. Mas eles estão, o que me motiva e me deixa feliz é que eles estão super empolgados com a vida lá, e eu acho que é isso que vale a pena. Você falando na época da pandemia, né? Porque você era um homem casado,
um homem com os dois filhos, né? E você passou por uma separação. Sim. E nisso acabou ficando mais longe dos meninos. Você acredita que passar por esse processo de separação, de acabar um casamento, foi inspiração para alguma música sua? Te deu inspiração para algo? Trouxe para você a solidão que você falou que veio como inspiração para as músicas? Sim, com certeza. Uma separação ela nunca é fácil, né? E existem vários tipos de separação. Que, inclusive, eu vou contar no meu próximo álbum. Então tem um álbum vindo aí sobre a separação. Não sobre essa separação, mas tem um álbum que fala sobre separações. Tá. Não, mas tem músicas sim que carregam sobre isso, não explicitamente, né? Mas tem sim. O CD meu sobre MPB, O Vento e o Tempo, por isso que eu falo com vocês que eu conto uma história. A primeira música começa: quando eu era menino, eu caminhava por lugares altos, eu lembrava de quando eu era criança e brincava nos montes de terra lá perto de casa e soltava pipa. E tem uma música lá que eu falo sobre isso, né? Assim, de uma maneira poética, né? Mas assim, isso sempre carrega, como eu te falei, é a minha vivência que está ali, né? É a minha experiência. As pessoas não conhecem a história verdadeira, né? Mas por trás de cada música é um pedaço da minha história, é um capítulo que eu vivi. Tem alguma música específica que você já fez que conta sobre esse casamento, sobre essa separação que você teve? Eu acho que não, você acredita? Especificamente sobre isso, não. Eu não consegui escrever ainda. Você não tem especificadamente sobre isso? Tem? Não tem, não sei. Eu nunca tive vontade de escrever sobre isso. Então é algo assim que você já deixou pra trás? Ah, não, isso com certeza. Isso aí pra mim já é um capítulo encerrado. Vida nova. Vida nova, sempre. Ares. Quem sabe agora um novo casamento em outra cidade, né? Uma possibilidade. Tem vontade de ter filho ainda? Eu acho que não. Né? Eu já tenho 2 filhos. Assim, da minha parte, eu tô bem realizado nesse ponto, né? Mas se eu encontrar uma pessoa que tem vontade de ter esse sonho, com certeza eu vou realizar. E seus filhos são 2 meninos maravilhosos, né? Sou suspeito pra falar, porque são meus primos. Eu sou apaixonado com os 2, principalmente o mais velho, Davi. E eles têm autismo, né? Os dois. E que hoje em dia muitas crianças estão com esse problema. Esse problema, ou não sei como chama, como se denomina? Neurodivergente, né? Assim, não tem... Acho que não tem uma palavra. Eu toquei nesse ponto, não para falar sobre os meninos, mas porque a gente conversando no off, você me falou Sim. que há 3 dias atrás tinha descoberto que você também era autista. Como é que foi isso? Sabe aquela coisa na sua vida que você imagina, mas que você não tem certeza e que aí você precisa de uma confirmação? Então, assim, até isso a música me trouxe. E esse meu trabalho me trouxe. Porque eu sempre me senti diferente. Eu sempre via que eu não via o mundo como as outras pessoas viam. Eu sempre fui muito quieto, eu sempre fui muito sossegado, até demais. Muitas pessoas achavam que isso era porque eu era talvez snob, que eu não queria me enturmar, mas não era, isso aí era uma dificuldade minha. Hoje está um pouco melhor, né? Eu consigo me enturmar um pouco melhor. E as pessoas talvez não percebiam muito, porque na escola é um lugar que eu me sinto confortável. Mas se você me levar para uma festa, por exemplo, eu me sinto super mal. Então, assim, e aí, com a música, inclusive tem uma música minha, que ela fala assim, muito, por que é que eu sou assim? E aí eu questiono o tempo todo. E aí, com o diagnóstico dos meus filhos, eu acabei vendo que isso poderia ter partido de mim. E aí foi quando a médica falou assim, pelo que você está contando, pai, você também é. Só que isso já tem bastante tempo. E aí eu, fui cuidar deles, né, prioridade. E aí o tempo passou. E eu também imaginei, eu já estou adulto, né, eu tenho que cuidar deles, eles vão precisar mais de mim do que eu, nesse momento, preciso cuidar de mim. Mas aí as coisas começaram a complicar um pouquinho para mim, e aí eu falei assim, eu quero descobrir a resposta. E aí eu fui atrás e realmente sim. E mudou alguma coisa pra você? O título de Eu Sou Autista? Trouxe muita compreensão. E assim, eu acho que é como se tivesse ressignificado toda a minha história. É como se uma palavra tivesse encaixado tudo na minha vida. Então eu consegui entender
Por exemplo, porque quando eu era criança, eu não gostava de brincar com outras crianças. Porque quando eu começo a fazer uma coisa, eu me aprofundo naquilo até quase eu virar um especialista. Então isso tudo é do autismo. Né? As pessoas às vezes falam, você é inteligente demais e tal. Porque eu tenho essa capacidade de aprendizagem muito rápida. Eu costumo brincar que uma pessoa comum, né, que não está dentro do espectro, que ela tem um computador que liga e desliga. Eu tenho 2 e 3 rodando 24 horas por dia. Então, assim, a minha mente realmente ela é muito complicada para desligar. E depois de adulto, é algo que tem tratamento, algo que tem cuidado? Tratamento tem, né? Tem muita terapia. Uma cura mesmo não tem ainda. Né? E o autismo ainda tem muita coisa que ainda precisa ser descoberto. E ele é muito engraçado que em cada pessoa ele se manifesta de uma forma. Não tem um diagnóstico, né? Não tem um exame que você pode fazer que vai falar você é ou você não é. Então, assim, é muita observação. Então, autismo é uma doença? Eu não sei se eu usaria bem, não, acho que não é o termo doença. Tem um nome específico assim, mas agora eu não me recordo exatamente como é que a gente fala. Eu vejo ele falando transtorno, né? É transtorno, isso. Mas eu não gosto nem dessas palavras de transtorno, doença, eu acho que elas rotulam demais. Então, as músicas que você faz, então você tem música inspirada no seu casamento, você tem música inspirada nos seus filhos, em Santa Rita, até no autismo te trouxe música. Trouxe, eu comecei a fazer um CD e ele chama... Não vou contar não, depois vocês vão descobrir. Vai vir um lançamento então sobre essa parte da sua vida. Sobre essa parte. Eu nunca consigo trabalhar um CD único. Eu sempre faço 2 ou 3 ao mesmo tempo. E já aconteceu de alguém reconhecer alguma música, essa aqui é de Danilo, com você, e vir te elogiar, te falar alguma coisa? Na festa de Santa Rita, sim, né? Todo mundo que estava envolvido no processo. E que me conhece aqui. Mas assim, de fora, não. Eu nunca tive essa oportunidade. E tem alguma música que o público que a gente já ouviu interpreta de algo contrário, que não é da forma certa? Que não é da forma que você quis passar? Não exatamente. Mas tem uma música que as pessoas, eu acredito que elas pensam que ela é de um jeito, mas na verdade para mim ela tem um significado totalmente diferente. É aquela música Não Eram Meus, do CD de Santa Rita, quando ela perde os filhos. Né? Ali, para as pessoas que não, né, vão entender o quê? Não, Santa Rita, seus filhos morreram, ela sofreu e tal. Mas quando eu compus aquela música, eu estava falando sobre a partida dos meus filhos. Não é uma partida, né, como uma morte, mas foi uma partida para outra cidade que me deixou com aquele sentimento. Então sempre que eu ouço ela, eu choro, eu ouvi ela muito, porque eu sinto essa dor também da perda. Então sente falta, do que pai assim, que tem um filho longe, sente falta a vida toda. Sim, mas o sentido real dela é esse. E igual você falou que vem a composição, nos momentos que você menos espera, pode ir a qualquer momento. Sim. Igual quando a gente está debaixo do chuveiro tomando banho, vem 1000 pensamentos na cabeça. Quando você escreveu alguma música, já teve alguma, você escrevendo, você sentiu assim, como assim, essa doeu para passar aqui pro papel? Tem sim. Teve uma que eu chorei demais e eu costumo dizer que cada música minha, eu tô curando uma dor ou um trauma. É a música A Tempestade, que ela tá no álbum MPB. Quando eu terminei de falar sobre ela e de compor sobre ela, realmente eu chorei porque foi como se eu tivesse ali, fechado um ciclo da minha vida. Mas aí você chorava enquanto fazia a música, né? E ali te dava mais inspiração? A tristeza você acha que traz inspiração? Igual quando você tá alegre? Ou quando tá alegre é mais fácil de compor? Qual que é a diferença assim pra você? Eu sou uma pessoa que eu gosto de compor músicas tristes. Eu não sou uma pessoa que eu consigo facilmente fazer música alegre. Né? Por isso que eu acho que eu me encaixo muito bem no MPB. No MPB melancólico. Porque, não sei, eu tenho como referência muito a Lana Del Rey. E eu acho que é por isso. Eu gosto daquela melancolia, eu gosto do vintage dela, né? Daquela pegada mais antiga, da voz sussurrada dela, como se estivesse confessando alguma coisa, e isso realmente é algo que eu acho inspirador e diferente, né? Porque ela é uma linha diferente. Ela não é uma cantora do mainstream, você não vê que ela tocando, ela bombando. E ela tem uma coisa muito interessante e que eu admiro muito, que é uma posição criativa muito forte. Ela não vai por tendências. Ela cria a música dela, ela tem um estilo dela e ela se mantém aquilo ali, faça chuva ou faça sol.
E quando a gente tá triste, a inspiração vem, como você falou. Quando a gente tá alegre, a inspiração Sim. vem. Mas tem outro estado que a gente tem dentro da gente, que a inspiração, ela não vem, ela exala. Sim. Que é quando a gente tá apaixonado. Como é que tá o coração aí? Você falou que já superou o antigo casamento, Não, já. que já tá com novos planos em outra cidade. E o coração, como é que tá? E agora, nesse momento? Meu coração tá muito tranquilo e aberto a oportunidades, Oh. né? Sempre. Agora eu tô apostando no mercado e vou apostar no mercado internacional. Porque Internacional. no Brasil tá muito difícil. Você falando, já escreveu música pra alguém que você se apaixonou? Já, muitas. Eu escrevi um CD completo. Vixe, e a pessoa descobriu? Sim, sabe? Oh, o que a pessoa achou? Achava interessante. Uma Gostava declaração dessas. Não, o CD Para Sempre Junho é sobre uma pessoa que eu conheci após o casamento e eu realmente me apaixonei. E foram todas as músicas sobre isso, sobre o momento que a gente viveu. Mas é porque eu sou muito discreto, então assim, eu não gosto de ficar expondo esse lado. Então por isso que as pessoas não chegaram a ver ou a tal. Não deu certo no final. Mas o CD tá aí, foi muito bom. Não pode falar, não tem ninguém vendo você falar. O quê? Não, você falando que não gosta muito de exposição, não tem ninguém te vendo. Não, eu falo assim, que muitas vezes as pessoas, gostam de postar foto e essas coisas, e eu não, sou bem mais tranquilo em relação a isso. Então, muita gente, né, você pode ser um dos últimos românticos, muita gente dá flores e chocolates. Eu sou desse. Então, além das flores e chocolates, Danilo, apaixonado, não, você é romântico. Eu sou a moda antiga, infelizmente, ou felizmente, ainda existe românticos. Pode ser o último romântico do mundo. Pode ser o último romântico do mundo. Então te trouxe um CD, essa paixão. Você arrependeu de ter lançado depois? Não arrependi. Porque quando eu escuto ele, não vou mentir, eu não escuto ele muito não, porque vem as lembranças. Mas quando eu ouço, é muito interessante que é como se eu tivesse eternizado aquilo ali. Então cada vez que eu escuto, eu lembro da pessoa e é muito bom. E você como diretor, como educador, sempre foi uma pessoa excelente. Nível 1, elogiado por todo mundo. Meu Deus. Por todo mundo. Isso aí até você sabe. Mas você se aventurou nessa parte de artista é uma coisa nova. Uhum. Quando a gente vai fazer algo novo, muitas das vezes a gente é criticado. Sim. Criticado, a gente é rotulado. Você recebeu críticas quando você começou a fazer isso? Alguém te falou alguma coisa que te machucou, pensou em desistir? Por incrível que pareça, não. Eu sempre tive muito apoio das pessoas e eu agradeço muito a população de Bahia, as pessoas que convivem comigo, porque foram um apoio assim inexplicável. Então eu nunca recebi uma crítica ou algo assim que falasse não, eu vou desistir ou eu vou parar. Nunca pensei. E o Danilo educador e o Danilo artista são a mesma pessoa? Tem uma diferença? Como você acha? Você descreve como isso aí? Ótima pergunta, eu queria muito que você fizesse essa pergunta. Eu tento separar ao máximo. Assim. E eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu posto. Porque, muitas pessoas não conseguem separar. Tem gente que consegue entender, que eu sou diretor de segunda a sexta até às 6 da tarde e depois das 6 da tarde eu sou quem compõe, quem faz as fotos de IA e tal. Mas eu tenho um estilo assim muito tranquilo, Eu não gosto de me expor muito, vocês veem que minhas fotos não são nada muito exageradas. Eu queria que as pessoas entendessem que uma coisa é uma coisa e que outra é outra. E que elas não têm que brigar entre si. E tem algum trabalho aí pra vir ainda na vida de artista? Tem, eu sempre tenho uma carta na manga. Eu tenho 2 CDs que já estão praticamente prontos e eu tenho alguns que eu começo, às vezes vem a inspiração e eu não termino. Aí ao todo tem 5. 2 praticamente prontos e 3 em andamento. E um, inclusive, é sobre essa minha busca por preencher o meu coração, achar a minha amada e os topos que eu levei no caminho. Vixe, então levou um chifre, Danilo. Não levei chifre. Ah, não é chifre? Não disse isso. É sobre as tentativas, que às vezes não dá certo. Então cada música vai ser sobre uma tentativa que deu errado. Vixe, então teve tantas assim, eu dar um CD. Não vou mentir, eu tentei. Não deu médico em ninguém, então. Mas vai chegar. Vai dar certo. A gente vai fazer um bate-bola. Eu vou te falar uma coisa, você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ok, Imediatamente. tá bom. Uma música. Let the Light In, Lana Del Rey. Um compositor. Lana Del Rey. IA. ChatGPT, sempre. Educação. Minha vida. Um sonho. Visitar a Turquia um dia. Medo. Ficar sozinho. Maior inspiração.
Minha família. Se pudesse compor uma música pra alguém, quem seria? Minha futura amada. Danilo por Danilo? Um cara esforçado que sabe onde quer chegar. Então, e pra finalizar, a última pergunta. Se alguém ouvir apenas uma música sua depois dessa entrevista, desse bate-papo, qual você escolheria e por quê? A música que eu mais gosto apesar dela ser triste, é Círculos, do MPB. Porque, como eu disse, é uma música que ela questiona muita coisa. E, inclusive, foi uma música que eu postei e que uma pessoa me marcou muito. Que a pessoa disse assim, parece que essa música foi escrita para mim. E foi esse dia que eu senti que o que eu estava fazendo estava funcionando. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. E é isso que me inspira a cada dia. Quando as pessoas ouvem a música e dizem, nossa, isso me tocou, isso parece que foi escrito para mim. E eu acho que é isso que me motiva a continuar. Bom, pessoal, finalizamos o episódio de hoje. Muito obrigado, Danilo, por ter aceitado o convite, por ter aceitado conversar, assim. Você não gosta de exposição, mas expôs bastante coisa aí pra gente. Pra quem gostou e pra quem não gostou também, curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho aí para vocês ficarem ligados na temporada dessa vez que vai ser longa. Convidados toda semana, toda terça-feira às 10 da manhã a gente está aqui. Muito obrigado, até a próxima.